Olá pessoal, no vídeo de hoje um tema muito atual. Segunda-feira agora, dia 1º de abril, e não é mentira, a USCIS fez um ajuste no formulário I-140, formulário esse que acompanha as petições de EB2NW e de EB1. Então eu estou aqui hoje com a minha maravilhosa dupla, Flavinha Dorjó, e a gente vai preencher um formulário ao vivo aqui para vocês e sanar possíveis dúvidas que vocês possam ter aí ao longo do caminho. Vou compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês como é que eu preencho esse formulário. Sempre é bom pegar a versão mais atualizada no site da USCIS. E lá tem, além do formulário, a versão mais atualizada, também tem um outro PDF que é a instrução. Então, se tiver qualquer dúvida sobre qualquer campo, tem a instrução, um arquivo de instrução, um PDF de instrução que está lá também, que pode te ajudar, caso você tenha alguma dúvida. Nós vamos tentar ir aqui num exemplo, indo item por item, para mostrar como é que nós normalmente guiamos os nossos alunos a preencher, mas você também pode ter, quem é nosso aluno vai ter esse formulário no curso e pode tirar dúvida com a gente. Qualquer atualização, vamos mantendo vocês informados também. Primeira coisa, então, buscar no site oficial da USCIS qual que é a última versão. Aqui no caso eu busquei I-140, tem toda a informação aqui do novo formulário, a questão lá da nova regra, que por enquanto ainda está sem definição do valor da taxa, mas vamos focar no formulário. Então, sempre aqui tem a informação do qual que é a última edição disponível do formulário. Então, no caso, é essa que começou em 1º de abril de 2024. Então, você vai clicar aqui e então baixar esse formulário e usar, o programa. Cada pessoa acaba usando uma determinada opção para poder fazer o preenchimento, que é sempre bom conferir se você está preenchendo. No caso, eu já estou direto aqui no Adobe, vou preencher a versão mais atualizada, que é essa válida até 2026. Essa parte de cima não é necessário preenchimento, o preenchimento é feito somente pela USCIS, então vocês pulam. Aqui é no caso, se foi feito por um advogado, então você quer ser o petitioner, não. E quem estiver preenchendo aqui, start aqui, e sempre eles falam para você digitar ou preencher usando uma tinta, uma caneta de tinta preta. Então, aqui, sobrenome conforme passaporte, eu sempre peço que seja nós brasileiros, temos aqui o sobrenome, usar o last name igual está no passaporte, que costuma ser todos, os seus nomes aqui depois do nome principal. Então, os 2 sobrenomes, 3, quem tem, brasileiro, às vezes tem sobrenome muito longos, então sobrenome conforme passaporte. Nome, a mesma coisa, nome conforme passaporte. Middle name, normalmente nós no passaporte isso é branco, então eu deixaria aqui, se o seu permitir colocar NA, ou não coloque nada. No caso, não é empresa, então você deixa essa parte em branco, ou NA. E aqui você vai colocar o seu mailing address, que é o endereço para onde você quer que seja enviada a correspondência, no caso do recebimento, da petição. Então, vou colocar lá nome completo. E aqui o seu endereço, se for um endereço, no Brasil, você vai colocar conforme endereço no Brasil, porque tem gente que às vezes coloca lá, converte esse nome em inglês, mas não precisa, vai ser o nome conforme é o endereço mesmo. Às vezes o nome fica longo, então vocês tentam só apenas minimizar para que o Correios possa achar, porque essa entrega sempre é feita pelo Correios. Estou simulando aqui, tá? Como se estivesse respondendo. Eu não vou conseguir preencher nem state, nem zip code, se no caso for Brasil. Caso, se você está preenchendo do Brasil, seria dessa forma, não preenche state nem zip code. Se estiver preenchendo dos Estados Unidos, você vai colocar state e zip code. Então, a grande mudança nesse formulário refere-se nessa área aqui, de Other Information, onde eles adicionaram as informações que vão ser um guia para a nova taxa para o Asylum Fee. Então, no caso, a orientação que saiu para a USCIS são que os SELF devem responder como yes, aqui no campo 6, e para então terem a redução da taxa para $300. Então, sempre marcar sim. É um item novo que a USCIS
só tem essa informação no site, no website deles, na área lá de dúvidas, eu colocaria, se fosse fazendo o meu, eu colocaria aqui na parte adicional, nessa parte adicional, eu colocaria página 1, número 1, item 6, eu escreveria o texto exatamente como ele está no site da USIS, aqui a instrução igualzinho eles colocaram, que os self-petitions são requeridos de pagar Asylum Program Fee de $300 quando estiverem preenchendo o I-140. E a instrução é que que eles marquem, indique sim lá na questão, quando faz a pergunta, se eles atualmente empregam 25 ou menos full-time employees. Social Security nome, a pessoa, se tiver algum social, já foi emitido social alguma vez na vida, esse número existe e ele não vai mudar, ele vai ser o mesmo, então se você alguma vez teve Social Security, vai colocar o seu Social Security Number aqui, se não tem, não coloca, se você tem conta da USIS já criada por algum outro caso, também coloca, se não tiver, simplesmente deixa sem. E aqui você vai, é uma informação importante, então se você está preenchendo como EB2 NW, você tem que marcar esse último campo aqui, ó. Às vezes a pessoa pode confundir aqui, porque às vezes um NW pode ter sido, pode pensar que ele é um gerente, que ele é multinacional executivo, alguma coisa, mas na verdade, para efeito dessa petição, é um NW, então você vai preencher aqui. Se ele for um EB1, aqui, um Alien of Extraordinary Ability. Essa parte vai desconsiderar também, porque é uma parte que, se você estiver completando alguma petição antiga, muita gente, às vezes, fica confusa com essa aqui do Schedule A, Group 1 ou 2. Schedule A seria para fisioterapeutas, enfermeiros de um grupo específico, de um visto que eles entram como Schedule A, então você também não marca isso. E aqui vai repetindo a mesma coisa do sobrenome, conforme passaporte, mailing address, seria a mesma coisa repetido de endereço, do seu endereço de envio de tudo, então eu sigo o mesmo, eu coloquei lá em cima, que eu nem lembro, coloquei só Avenida Atlântico 456. Desculpa se esse endereço foi de alguém, eu inventei ele aqui só para vocês verem como é que preenche, viu? Aqui a sua data de nascimento, a data de nascimento do aplicante principal, lembrando que é o contrário, mês, dia e ano. Então, vamos supor que eu nasci aqui hoje, 4 de abril de 1999. Rio de Janeiro. Estado. País de nascimento. País de cidadania ou nacionalidade. Então, às vezes, se a pessoa tem outro, que ela também pode colocar outro. Quem está nos Estados Unidos, ou quem já morou nos Estados Unidos, já teve outro processo, pode ser que exista um alien number, nesse caso você preenche, se não tiver, deixa vazia, que ele pergunta de novo do Social Security Number. Eles usam essa informação porque eles fazem uma cópia do formulário de família, onde, na verdade, quem é o peticionário é outra pessoa, só que aqui, nem sei por que eles não fazem essa correção, eles ficam te perguntando a mesma informação várias vezes, mas nem deveria. Aqui, information about this, isso aqui só vai valer para quem estiver dentro dos Estados Unidos. Tem muita gente que está fazendo esse processo do Brasil e vem aqui e preenche os dados do seu visto. Esse campo só é necessário preencher se a pessoa estiver preenchendo isso de dentro dos Estados Unidos. Se ela não estiver preenchendo de dentro dos Estados Unidos e estiver fazendo todo o processo dela fora, estiver fora, ela não precisa de preencher essa parte, pode pular. Eu sei que muita gente preenche, mas não é necessário. E aqui a maioria das pessoas vão escrever que está aplicando, esse processo vai ser, se você não for fazer ajuste de status, se você for aplicar isso no consulado, que é a maioria dos casos, você vai colocar aqui. E sempre, Brasil sempre vai ser Rio de Janeiro, porque é o consulado que faz a emissão dos vistos de imigrante. Agora, se tiver em outro país, por exemplo, quem está em Portugal, marca lá o consulado de Paris, que é o que faz as entrevistas. Ou se a pessoa tiver em ajuste de status, ela vai marcar isso aqui. A única determinação, isso é feito para quê? Para que o USIS é um comando para o USIS. Porque ela vai saber que se essa petição for aprovada, após a aprovação, se tiver marcado isso, esse processo vai ser enviado para o NVC. Caso contrário, se estiver marcado aqui,
esse processo vai permanecer na USCIS e a pessoa vai fazer o ajuste de status quando estiver na data correta, mas para isso que existe esse campo aqui. E aqui ele também pergunta se você, no caso, está nos Estados Unidos, né? Se você está agora nos Estados Unidos, qual era o seu país anterior de residência? Então, se você está no Brasil, não precisa de preencher essa informação. E se a pessoa que preencheu essa petição está nos Estados Unidos, ela tem que preencher um endereço dela no país de origem dela, no país anterior. Então, eu, por exemplo, quando fiz o meu, já estava nos Estados Unidos, então eu coloquei que meu país era Brasil e já coloquei aqui meu endereço que eu tinha lá no Brasil antes, né, o meu endereço fixo do Brasil. E aqui também ele fala que se o seu nome tiver escrito em outra língua, para você que não for um alfabeto, acho que no caso aqui entra para os chineses, para esse pessoal que escreve aí diferente, você tem que escrever de uma maneira correta. Aqui, mais uma vez, um mailing address, então você vai copiar a mesma coisa que está lá em cima até voltar lá para pegar. Aqui é um item também que não tem tanto consenso nele, mas eu vou mostrar a forma que a gente faz. Então, se você disse sim para esse item 6A, você tem que prover informações adicionais na parte 10, na Additional Information. Você está preenchendo, você está preenchendo outras petições ou aplicações junto com esse form? Eu sempre coloco que sim, porque eu entendo que o ETA é um form que está indo junto. Então, eu coloco aqui como other. Eu sempre coloco o ETA como other. Mas eu sei que muita gente não coloca e dá certo também. Quem, por exemplo, estiver fazendo ajuste de status, tem que preencher 485, tem que preencher 131, 765, que são os de ajuste, então a pessoa, nesse caso, também teria que marcar yes lá e mandar esses formulários juntos, no caso do ajuste, quando a pessoa manda e está current, né? Acho que seria mais um caso de EB1 no cenário atual do que isso. Então, você comanda se você está mandando mais algum formulário, uma petição, uma aplicação junto com esse form. Eu considero o ETA, mas tem gente que não considera, então, nesse caso, coloca não e não coloca nada lá. E eu gosto de colocar o ETA, principalmente por causa da definição dele, que ele está no site da USS como uma coisa, no site do DOL ele está como outra, eu gosto de colocar isso no formulário. Essa pessoa que eu estou preenchendo a petição está em removal, ela está ela está com pedido de remoção nos Estados Unidos? Não. Aqui é uma informação importante. Já teve alguma visto de imigrante alguma vez preenchido para essa pessoa? Pode ser qualquer coisa, pode ter sido um visto de família para quem tem irmão, pode ter sido um filho de um cidadão que às vezes está com esse processo aí em espera. Nesse caso, ele vai responder que sim. Ou se mesmo que você já preencheu uma petição e ela foi negada, você vai colocar sim aqui. Se não, vai colocar não. Aqui está perguntando se está preenchendo com Labor Certification. Aqui coloco também que não, apesar que o Labor Certification, se está isso, are you filling this petition sem uma Labor Certification, porque a original estava previamente submetida a outro negócio? Não. Você também está, if you are filling this petition without an original Labor Certification, você está pedindo uma cópia para o DOL também? Não. Aqui, informação importante about o petitioner, então, no caso aqui, vocês vão colocar sempre self, e aqui não precisa preencher nada do business, nada disso, porque também não tem essa informação. Tem gente que coloca aqui a informação atual, do emprego dele atual, e converte o salário no Brasil. Eu acho que isso aqui só confunde o oficial, porque aqui, para mim, isso é uma continuação desse business, desse negócio. Então, normalmente, tem gente que vai colocar a profissão atual, tem gente que não coloca nada, e os dois acabam dando certo. Eles não é um ponto que eles encrencam tanto. Eu acho que às vezes pode soar ruim para a pessoa preencher que ela sei lá, uma profissão que se converter o salário dela vai dar $25 mil hoje, sendo que nos Estados Unidos seria uma profissão de 100, né? Então, eu não gosto de colocar, eu pessoalmente, às vezes não preencho esse campo aqui e nunca tive problema por causa disso, mas quem quiser preencher, né, fica à vontade aqui. E aqui é uma informação bem importante também, que eu gosto que eu tenho tomado, às vezes, muito cuidado, e que eu tenho visto problemas com essa questão do SOC Code. Você teria que achar, de acordo com o que você vai fazer
nos Estados Unidos, achar qual que seria um SOC code equivalente e vir aqui colocar esse SOC code. Esse SOC code existe justamente por causa das petições, como o formulário é o mesmo, que tem o Label Certification, que eles vão fazer um match entre o que aquela empresa está precisando e o que a pessoa é. E eu entendo que o NW, muitas vezes, não existe um SOC code para aquele profissional, porque às vezes ele tem um background tão diverso que é difícil você achar um SOC code para uma pessoa que teve todo um background então, se ele é muito certo qual que é o seu SOC code, você achar nos Estados Unidos uma profissão equivalente, exatamente igual está descrito no SOC code, é o que você pretende fazer, é o que é seu background, eu colocaria. E colocaria aqui, colocando no Technical Description, igualzinho do SOC Code. Agora, se não for, eu também tenho usado colocar e deixar esse em campo em branco. E aqui no Technical Description, eu vou colocar see more details on my cover letter, ou senão eu vou colocar mais informações aqui no parte 10, onde eu vou descrever, porque a cover letter vai mostrar, porque o oficial abre essa petição procurando saber que profissão é essa. Se eu falo que eu sou um relações públicas, mas na verdade eu vou atuar falando sei lá, de comunicação corporativa para veículos elétricos, não existe essa profissão. E aí eu vou limitar aquele oficial corre risco de não entender o que você está querendo fazer, porque esse só code, na verdade, não existe. Ele seguia muito para aqui, quando ele começa a ler a sua petição, é a primeira coisa que ele olha. Então, tem que tomar muito cuidado com o que escreve aqui, porque ele vai limitar, inclusive, o entendimento do oficial, porque acho que o formulário 140 é uma das primeiras coisas que ele lê. Aqui é um full-time position, entendo que sim. How many hours, no caso, se você só se responde não aqui, então aqui eu deixo em branco, permanent position, new position, aí depende do tipo de job que você está indo, mas eu entendo que um NW específico seria um N e tudo. Se você tiver uma ideia de quanto que seria o salário previsto para uma pessoa dessa, você coloca lá, sei lá, $105.000 por ano, tá chutando aqui. Aqui também não vai colocar lugar de trabalho, porque não existe esse lugar de trabalho. E aqui é uma informação muito importante, que são os dependentes, quem serão os beneficiários desse formulário com você, porque quando vier a aprovação, essas pessoas vão ser listadas como beneficiários, então é importante que estejam preenchidos corretamente aqui. Então, se for, né, a esposa, a primeira pessoa, se for o marido, coloca sobrenome completo aqui também, conforme passaporte, primeiro nome, conforme passaporte, mesma coisa da data de nascimento, então, 44, vou colocar como se fosse a mesma data aqui, Brasil. Se for esposa, coloca esposa. Se essa pessoa está aplicando para ajuste de status, se o processo está ficando consular, você escreve não. Se está aplicando para um visto abroad, sim, porque aí vai ser enviado para o NVC também. Isso aqui também é um comando que você está dando mais uma vez, se esse processo deve ficar na USS ou se ele vai para o NVC. Aqui é a mesma coisa, se tiver filhos, preenche sempre da mesma forma. E aqui eles até aumentaram, foi um item que eles aumentaram, antes eram 5, agora hoje são 6 pessoas, que eles deixam como, né, nessa lista. Se tivesse mais, você poderia acrescentar lá no campo 10, lembrando que é sempre filhos menores de 21 anos e esposa, que são os dependentes. Essa segunda parte, essa parte 8, é uma área também que foi mudada um pouquinho, então aqui vem o peticionário, vai escrever mais uma vez o sobrenome dele, conforme passaporte. Eu até acredito que isso aqui é por causa do NVC, para ajudar o NVC, que são informações que são usadas por gente. Title não tem, tá? Do seu telefone, né, o daytime phone. Então, se for lá do Brasil, lembra sempre de colocar o mais 55, não sei se dá para colocar aqui, mas seria o 5521, tarará, seu telefone lá. Mobile phone, então, telefone celular, 59, chutando aqui também. Acho que nem cabe o telefone todo, né? Aqui, qual que seria o e-mail? E aqui vai ser onde o peticionário vai assinar. E aqui é a data de assinatura desse formulário. É muito importante que isso aqui esteja assinado, porque é uma das coisas mais importantes que eles conferem nesse formulário. Aqui os outros dados não precisa, que seria, no caso, se ele não fala inglês, você não fala inglês, aí um intérprete está preenchendo para você, o intérprete tem que colocar os dados dele. E aqui essa última parte, que é a parte do informação adicional, é aqui onde eu uso para colocar a questão lá do ETA, que eu falei, que é o formulário adicional, que é naquela página 4,
deixa eu pegar aqui qual página que é. A do ETA é na página 3, parte 4, 6B. Eu gosto de colocar a questão do ETA aqui, 9089, apêndice A and Final Determination, que eu estou mandando junto. E eu sempre colo um textinho aqui que está lá no site do DOL, que eu vou colar aqui. Eu colo esse textinho aqui, que está lá no site do DOL. Por quê? Porque a imigração não foi treinada nesse formulário, então eles ainda aceitam formulários antigos. No site do DOL só existe esse formulário, então é o que eu considero, tá? According to DOL website, o 9089 is for completed submission when submitting the form 140 to assess in support to Schedule A ou National Interest Waiver. Então, eu colo esse textinho aqui para ele saber que eu estou mandando o formulário mais atualizado conforme o site do DOL, porque só existe esse form por causa do Labor Certification, que teoricamente deveria ser waive para o National Interest Waiver, e conforme a instrução do DOL, quem é que faz esse julgamento é para mandar essa versão, por isso que eu mando ela. E aqui eu gosto de colocar a informação lá no caso da pessoa, se não existe o SOC Code, é aqui onde eu vou escrever mais informações. Então, eu vou buscar aqui na página 4, parte 6, No Technical Description, que é o 3, onde eu não coloquei, teoricamente, a descrição lá, e eu vou tentar colocar uma descrição bem resumida e objetiva do que profissionalmente, né, eu vou fazer nos Estados Unidos. Eu ia tentar colocar alguma coisa bem ligada ao seu objetivo de escrita aqui, com o maior número de bem focada no que você pretende fazer, para que fique bem objetivo. Então, teoricamente, esse é o formulário, então não existe consenso total de todas as informações preenchidas aqui, nem eu vou ver às vezes advogado preenchendo diferente, pessoas preenchendo diferente, no final vai todo mundo ser aprovado. Então, o mais importante realmente é pensar isso. Eles olham sempre a assinatura, está de caneta preta, está com as informações corretas, e é isso. Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, Flavinha aí passou por todo o formulário. O formulário preenchido vai estar disponível no nosso curso, no material de apoio. Tá bom? E quem tiver dúvidas pode acessar a gente, seja nos comentários do YouTube, seja na nossa área de membros do nosso curso. Por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido a dúvida de vocês. E segue a gente, curte o vídeo e estaremos sempre aqui postando coisas atualizadas sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.